Olá, aqui é o professor Eduardo, da disciplina de Geografia, da Escola Raimundo Mesquita. Aqui estaremos fazendo uma revisão para a avaliação que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 28/5. O assunto desta aula, capítulo 2, Cartografia e Representação do Espaço Geográfico, no livro, página 42 a 56. Tópicos estudados: cartografia dos antigos registros à atualidade, diferentes representações do espaço terrestre, orientação e localização na superfície terrestre. Na página 42 a gente vai ter lá o tópico cartografia dos antigos registros à atualidade, né? A gente tem um histórico que narra que os seres humanos, né, já tinham necessidade de representar a superfície terrestre há milhares de anos, né, antes mesmo da invenção da escrita. E aí a gente vai ver que diferentes povos, como babilônios, egípcios, chineses e maias, né, já tinham esse hábito de representar o espaço onde viviam. O que eles representavam? Né? Aí nós vamos ver aqui o percurso de caça, os trajetos dos rios, os territórios conquistados, entre os. Para isso, né, utilizavam materiais disponíveis na época, como argila, conchas, pedaços de madeira que podiam ser fixados nas paredes das cavernas ou em troncos de árvores. E na página 43 a gente tem lá o conceito de cartografia. Quando eu falo conceito, eu estou me referindo à definição, né? E aí a gente vai ver que ao longo do tempo a necessidade crescente de se registrar áreas da superfície terrestre fez o ser humano desenvolver, né, e aprimorar as técnicas de representação do espaço. Então, o conceito de cartografia, nós vamos ter aí cartografia, arte que consiste em um conjunto de técnicas e métodos científicos e artísticos para elaborar mapas. Continuando o estudo sobre cartografia, nós vamos encontrar na página 44, falando sobre cartografia e tecnologia, onde a gente vai ver que o uso de novas tecnologias tem possibilitado a cartografia, a produção de representações cartográficas cada vez mais sofisticadas e precisas. É, com o desenvolvimento de instrumentos de localização, orientação e registro, tem permitido ao ser humano representar a superfície terrestre com mais eficiência. No slide seguinte vai estar falando sobre fotografias aéreas. Aí nós vamos ter lá o conceito. As fotografias aéreas são imagens de uma determinada área da superfície terrestre, obtidas por meio de sensores, geralmente instalados em aeronaves. E aí vocês vão encontrar ainda no próximo slide, né, uma imagem que mostra uma fotografia aérea. Página 46, né, vamos ter lá imagens de satélites, né? E aí nós temos que as imagens satélites são obtidas pela técnica de sensoriamento remoto e tem a finalidade de obter informações a respeito da superfície terrestre, né? Temos ainda que por meio do sensoriamento remoto é possível captar imagens de grandes extensões e acompanhar as alterações que possam ocorrer nessas áreas, uma vez que as informações sobre o mesmo local são obtidas pelos sensores e registradas diversas vezes em intervalos que podem variar entre algumas horas e alguns dias, né? Então a gente vai ver aqui uma imagem que mostra parte do município de Itumbiara, Goiás, 2018. Nela é possível visualizar elementos naturais e culturais que compõem paisagem conforme as indicações. Na página 50, nós vamos ter lá o tópico diferentes representações do espaço terrestre. E aí a gente começa com a definição, né, com o conceito de mapas, que são representações do espaço geográfico elaboradas em uma superfície plana e em tamanho reduzido. O que são registrados nesses mapas? Aí vamos ver que são várias características da superfície terrestre, né, por meio de diferentes símbolos e outros recursos visuais, como altitudes, do relevo, tipos de clima, de vegetação, estradas e rodovias, ou ainda a distribuição da população em um território, né? Então nós temos aí que os meios utilizados, né, são diferentes símbolos e outros recursos. Você tem, né, exemplo de representações, né, que são encontrados nos mapas, né? Temos também, né, o que os mapas podem fornecer. Nós vamos ver aí que os mapas eles trazem muitas informações que auxiliam na compreensão de fenômenos naturais ou de intervenções do ser humano no espaço geográfico. Para se ler um mapa, é necessário que a gente conheça os elementos que compõem
um mapa, né? Vocês vão encontrar aí na página 50 o mapa do Pará, Divisão Política 2015, que contém, né, esses elementos. Aí nós vamos ter lá o título, né, a legenda, a rosa dos ventos que serve de orientação, a escala que vai dizer quantas vezes aquele tamanho foi reduzido em relação ao tamanho real, né, e a fonte. São alguns elementos que fazem parte do mapa. Na página 51 a gente fala sobre o globo e o planisfério. Né? Tanto o globo terrestre como o planisfério representam de maneira diferente a superfície do nosso planeta. E aí nós vamos encontrar, né, uma diferença. Enquanto o globo terrestre representa a superfície da Terra de maneira mais aproximada de sua forma real, os planisférios representam a Terra em uma superfície plana. Né? E graças a essa característica conseguimos observar toda a superfície do planeta, mas com algumas distorções. Aqui nós temos a representação de um globo terrestre. Nesse outro slide nós temos a apresentação de um planisfério. Hoje a gente fala sobre as representações tridimensionais, onde a gente destaca, né, as características. A gente tem aqui que as características do espaço terrestre também podem ser registradas por meio de representações tridimensionais, onde essas características principais são o comprimento, a largura e a altura. Representações tridimensionais, né, nós temos as maquetes. Aqui eu trabalho o conceito de maquete. Conceito é a mesma coisa que definição, né? Então, maquetes são representações tridimensionais muito comuns no estudo do espaço, né? E essas maquetes ela permite observar o espaço concebido de diferentes pontos de vista. No slide seguinte você vai encontrar, né, uma imagem que representa uma maquete, onde a gente passa a ter uma visão melhor do que a gente está falando. No nosso estudo de revisão, a gente encontra na página 56 o tópico orientação e localização da superfície terrestre. Né? Para nos orientarmos quando nos deslocamos de um lugar para outro, ou quando precisamos encontrar determinado local, utilizamos pontos de referência. Por exemplo, quando chegamos numa cidade que a gente não conhece, a gente procura, né, ver um ponto de referência, que pode ser um ponto comercial, uma escola, né, um determinado órgão do governo e etc. Um supermercado. Então, são vários exemplos que podem servir como ponto de referência. Aqui destaca também a orientação pelos pontos cardeais, né? Que os pontos cardeais são eles o norte, o sul, o leste e o oeste. Né? E destacamos também a importância, né? Que os pontos cardeais são muito importantes quando precisamos entender as informações presentes nas representações cartográficas ou em procedimentos de orientação. Né? E você tem uma imagem que tenta exemplificar esse assunto, né? Que nós estamos falando na página 56. E o importante nesse primeiro momento é você identificar, né, quais são os pontos cardeais, né, como eu falei no início, norte, sul, leste e oeste. E numa outra aula a gente vai estar aprofundando esse assunto. Bons estudos, né, e se prepare para a nossa avaliação que acontecerá na quinta-feira, dia 28/5. Aguarde as novas orientações.